Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula e na aula de hoje a gente vai falar sobre logaritmo, né? A gente vai dar continuidade. Para quem não localizou ainda, a gente está aí no capítulo 20, né? Da apostila 5. Então vocês podem estar localizando. Lembrando, vocês só vão estudar pelos slides que eu vou passar aqui para vocês, somente pelos slides. Por quê? Porque eu vou juntar conteúdos da apostila 5 com conteúdos da apostila 6. Aí eu vou juntando, né, os principais conteúdos e ir postando nos slides, tá certo? Por quê? Por que você está fazendo isso, professor? Porque tem conteúdos da apostila 5 e da apostila 6 que são conteúdos que demandam muito tempo, é muito aprofundado e que para o Enem não é muito cobrado. Raríssimas questões que são cobradas, alguns conteúdos que estão na apostila de vocês no Enem, tá certo? Então, como a gente foca bastante no Enem, então não tem necessidade, não tem perca, né, para a gente esse tipo de conteúdo, tá certo? Então vamos que vamos. Eu vou dar muita ênfase, né, como eu prometi para vocês, em logaritmo. Vou deixar vocês afinadíssimos em logaritmo, porque quando chegar lá no terceiro ano, vocês não sentirem tanta dificuldade, tá certo? Então vem comigo para a aula de hoje. Então vamos lá. Pega aí seu caderninho, anota tudo que eu for fazendo aqui nos slides, porque eu vou passar as propriedades para vocês e vocês vão anotarem bem organizadinho aí no caderno de vocês, tá certo? Então vamos comigo. Aqui, só lembrando, aqui é o capítulo 20, logaritmo, a apostila 5, tá certo? Então vamos lá. Aqui eu já tenho um exercício, a questão 1, tá? Vocês localizam aí, que é atividades para a sala. Olha aqui as questões. Letra A, log de 10 na barra 0,01. Antes de resolver as questões, eu preciso passar para vocês as propriedades. Na aula passada, eu fiz já uma introdução, né? Expliquei algumas coisas. Quem não entendeu a aula passada, ou então quem não assistiu, eu aconselho você voltar e assistir, nem que seja um pouco rápido, tá? Certa aula, mas é importante você assistir a aula passada. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Na aula passada eu falei sobre essa propriedade, que é a propriedade fundamental do logaritmo, tá certo? Onde eu tenho assim, ó, log de A na base B igual a x, tá? A esse B, ó, eu jogo o x lá para cima e fica assim, ó, A igual a B elevado a x. Isso daqui é uma propriedade, tá? Vamos lá. Outra propriedadezinha aqui, ó. Segunda propriedadezinha aqui. Olha o que eu tenho. Deixa eu só apagar aqui. Olha essa propriedadezinha aqui. Então vamos lá. Então vou ter o seguinte, ó. Se liga, anota. Primeira, segunda propriedade, tá certo? Olha aqui. Na segunda propriedade eu vou ter assim, ó, log de A elevado a N na base B, tá certo? Ó, o que eu vou fazer? O que eu vou ter aqui, ó? Vamos recordar, esse B representa a base, esse A representa o logaritmando. Professor, e esse N aqui, ó, vai representar o quê? O expoente, tá certo? Já vou dar exemplo para vocês para ficar muito mais claro. Aí o que eu vou fazer, ó? Se liga na propriedade. Eu vou dar um tapa nesse N, ele vai vir para cá multiplicando, ó, para frente. Então fica N log de A na base B. Calma, fica tranquilo aí. Já que tu vai entender, eu vou dar um exemplo. Ó, exemplo aqui, eu vou ter assim, ó, log, tá certo? Vou botar de 10 elevado a 2 na base 10. Pronto, vamos resolver esse logaritmo. Logaritmo de 10 elevado a 2 na base 10, tá certo? O que eu vou fazer, ó? Eu vou pegar esse 2, dar um tapa nele aqui para frente, ó, vai ficar 2, que multiplica log de 10 na base 10, tá certo? A partir daqui, ó,
o que você vai fazer? Você vai cortar, digamos assim, é cortar, mas na realidade não é cortar, né? Quando vocês estiverem mais práticos, vocês já podem fazer isso, ó. Quando eu tenho, ó, observa aqui, ó. Quando eu tenho o logaritmando, existe uma definição nisso, tá? Só que eu não vou falar passo a passo das definições, tá? Quando eu tenho logaritmando, ou seja, o A igual a base, sempre é igual ao quê? A 1 o resultado. Então, vamos lá. Quanto é que vale meu A? 10. Quanto é que vale meu B? 10. Aí vai lá da definiçãozinha, ó. Definição. Vamos lá da definição. O A é igual a B? Sim, se o A é igual a B, a resposta aqui, ó, isso tudo aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1, tá certo? Então, por isso que a gente já faz o quê? Cortar aqui, ó. Então, tudo isso vale quanto? Vale 1. Então, 2 vezes 1 é igual a quê? A 2. Entendeu por quê? Beleza. Então, vamos seguindo aí. Eu vou agora para a terceira propriedade. Terceira propriedade. Log de A na base B. Tá vendo que o N está elevado ao A? Agora, se o N fosse elevado ao B, seria a mesma coisa? Não. Presta atenção aqui, ó. Presta atenção. A única diferença, ó, quando o N aqui for elevado ao B, olha aqui a diferença. Eu vou dar um tapa, presta atenção aqui, ó. Eu vou dar um tapa nesse N, só que é um tapa invertido. Como assim, professor? Vai ficar, ó, 1 sobre N. 1 sobre N vezes o quê? Log de A na base B. Tá certo? Ou seja, a minha propriedadezinha ficou assim, ó. 1 sobre N vezes log de A na base B. Calma, que eu vou dar exemplo para ficar muito mais claro. Então, vamos para exemplo? Vamos lá. Exemplo, ó. Exemplo, vai ficar bem mais claro. Log, vou botar aqui, ó, de 10 na base 10 elevado a 2. Tá vendo que eu vou botar esse 2 aqui, ó, na base? Então, vai ficar o seguinte, esse expoente, tu vai dar um tapa nele invertido, tá certo? Aí vai ficar, ó, 1 sobre 2. Pronto. O 2 não vinha aqui para cá, ó, tu dava um tapa e ele vinha um tapa normal, ó, 2 vezes. 2 vezes tudo. Aqui, ó, quando o N está elevado ao B, ou seja, quando o expoente está embaixo, esse tapa aqui, ó, é um tapa invertido. Aí por isso que fica 1 sobre N. Aí vai ficar assim, ó, 1 sobre 2 vezes. Bora ver o que restou. 10 na base 10. 10 na base 10. Posso cortar? Posso. Tudo isso vale quanto? 1. 1 meio vezes 1 dá 1 meio. Show de bola? Então tá aí, ó. Já falamos de 3 propriedadezinhas bem legais. Eu vou apagar aqui. Vai anotando que são mais propriedades. Hoje eu vou falar das principais propriedades que você já sabendo, já dá para resolver muitas questões, até questões difíceis que envolvem logaritmo, tá certo? Então, vou apagar aqui tudo. Espero que você esteja anotando, tá? Que é muito importante. Então, vamos lá. Quarta. Quando eu tenho, ó, log de A vezes log de B. Pronto. Tem alguns professores que já começam falando dessa propriedade, tá certo? Eu prefiro falar de expoente e depois falo dessa daqui, ó, que envolve as operações, mas não tem nenhum problema, dá no mesmo, ó. Então, vamos lá. Log de A vezes B. Anota, ó. Quando eu separar, tá certo? Quando eu separar, ó, a multiplicação grava. A multiplicação vai virar o quê? Opa! Deixa eu apagar aqui. A multiplicação vai virar o quê? Pera aí. Deixa eu apagar tudo de novo. Vamos lá. A log de A vezes log de B. A multiplicação vai virar o quê? Anota. Log de A mais log de B. É facinho memorizar isso, ó. Olha aqui como é o macete, ó. Olha o macete. A multiplicação vira soma. Calma. Vamos para exemplo, para tu entender melhor. Vem para exemplo aqui, ó. Segura aí. Exemplo. Olha como é simples. Essa daqui é as mais simples, ó. Log
10 vezes, sei lá, 3, tá certo? Vai ficar com log de 10 mais log de 3. É só isso? É, só isso, tá? A multiplicação, ó, a multiplicação quebra em soma, tá certo? Grava só isso, somente isso. A multiplicação quebra em soma. Agora a quinta, ó, log de A dividido por B. Aí, ó, a multiplicação quebra em soma. A divisão vai quebrar em subtração. Grava isso daí, ó. Grava esse daí também. Deixa eu colocar aqui. A multiplicação quebra em soma. A divisão quebra em quê? Em subtração. Show de bola? Gravou? Beleza. Pronto. Estamos na quinta. Vamos fazer agora para fechar, ó. Eu vou fazer a sexta e última, tá? A partir disso a gente consegue já resolver bastante questões envolvendo somente com essas 6 propriedades que eu expliquei para vocês. Para fechar, eu vou fazer a sexta. Eu vou juntar, ó, o que eu vi na 3, na 2 e na 3, na propriedade 2 e na propriedade 3, ó. Se eu tivesse assim, ó, log de A elevado a N e B elevado a N. Olha aqui, ó. Eu tenho um expoente elevado ao A e eu tenho um expoente elevando ao B, tá certo? Olha como é que funciona. É a mesma coisa, ó. Esse N é um tapa normal. Esse M aqui é um tapa invertido. Então, o N fica em cima e o M fica embaixo. Vezes o que? Log de A na base B. Pronto, fechou. Quer exemplo? Então, vou te dar aqui um exemplo, para tu fixar melhor. O que vai te dificultar é na hora da questão de tu desenvolver e saber qual a propriedade tu vai utilizar. Tá certo? Ó, exemplo. Log de A não. Deixa eu botar número, né? Deixa eu botar aqui número. Log de A não. Deixa eu botar um númerozinho para ficar mais simples. Log de... Deixa eu botar a cor vermelha. Pronto. Log de 3 elevado a 2. Show de bola. E log de 3 elevado a 4. Olha que legal. Esse 2 está no expoente, vai para cá multiplicando. Então, vai ficar 2. Esse 4 aqui, eu vou dar um tapa invertido. Sempre fica embaixo. O que está em cima, fica em cima. Tá? O que está em cima, fica em cima. E o que está embaixo, fica embaixo. 2 está em cima, fica em cima. 4 está embaixo, fica embaixo. Pronto, bem fácil de memorizar. Log, repete tudo. Ó. Tira os expoentes e repete tudo que ficou. O 3 em cima e o 3 embaixo. Sempre quando o logaritmando for igual a base, tudo isso daqui vale quanto? 1. 2 vezes 1, ó. 2 vezes 1 dá 2. E 4 aqui embaixo, ó. Corta 2, divide todo mundo por 2, ó, fica 1 meio. Pronto, tá certo? Só para completar aqui, ó, um exemplo desse aqui, basta eu pegar o exemplo acima. Se eu fizesse assim a divisão, ó, log de 10 dividido por 3, fica 10, log de 10 menos log de 3, tá certo? Beleza aí? Estão pegando? Vamos fazer exemplo. Exemplo da atividade aí de vocês, do livro. Bora ver como é que é cobrado. Vamos lá. Vocês estão percebendo que já é muito conteúdo, é muita propriedade, né? Mas de acordo que vocês forem praticando, vai ficando muito legal também. É bastante legal, porque aí vocês já começam a ter maior praticidade na parte de álgebra, né? Isso daí já ajuda até no raciocínio da desenvolvimento de outras questões aí que possam aparecer para vocês. Então vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: aplicando a definição de logaritmos, calcule letra A, log de 10 na base 0,01. Aqui, B, aí vai ficar o seguinte: log de raiz cúbica 16 na base 8, beleza. As questões do livro ele já começou avançada, tá? Mas não tem nenhum problema. Então vamos lá. Vou fazer a letra A, ó. Letra A, vocês vão acompanhar aí.
log de 10 na base 0,1. Pronto. Ela deveria, né, ter começado com as questões mais sutis, mas não tem nenhum problema. Então vamos aqui, vamos fazer o seguinte. Ó, eu preciso ter o logaritmando igual à base. Por quê? Para mim poder cortar, tá certo? Quase 99% das questões eu vou ter que cortar o logaritmando com a base para ficar igual a 1. Então sempre procuro o objetivo o quê? Sempre procure nas questões de logaritmo alguma maneira de deixar a base e o logaritmando iguais, tá certo? Por quê? Porque você já sabe, no final das contas vai precisar o quê? Cortar, tá certo? Então vamos lá. Turma, como é que eu faço para deixar esse 0,01 na base 10? Olha o seguinte, turma, o que é 0,01? É 1 dividido por quanto? Por 100. 1 dividido por 100, tá certo? Concorda comigo que 1 dividido por 100 é a mesma coisa que o quê? Que 10 elevado a menos 2? Concorda comigo? Olha, porque isso daqui nada mais nada menos que é um decimal, isso daqui é uma notação científica, que vocês já estudaram, né? Até em física. O que eu faço? Eu coloco 10 e elevo o quê? A menos 2. 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 100, que é a mesma coisa que 0,01. Show de bola, isso vocês já sabem. Coloca na base 10 e eleva a menos 2. Basta contar quantas casinhas tem aqui, São 2 casinhas, 10 a menos 2. Ah, professor, eu tenho dificuldade nisso, É tranquilo. Se eu tivesse 3 casinhas, 10 a menos 3. Se eu tivesse 4 casinhas, 10 a menos 4. Tá certo? Pegou aí? Show de bola. Já que vocês vão entender por que eu transformei esse número em 10 elevado a menos 2. Então, vamos substituir? Vamos aos pouquinhos, log de 10 na base o quê? 10 elevado a menos 2. Turma, lá das propriedades anteriores, quando tem um expoente embaixo, tá vendo? Olha, aplicando já a propriedade, Esse menos 2 eu vou dar um tapa nele, sim ou não? Vou. Eu vou dar um tapa nesse menos 2 e olha como é que vai ficar. Eu vou dar um tapa nele invertido. Então ele vai vir para cá, vai vir para cá multiplicando, vai ficar assim, menos 1 meio, quem está embaixo fica embaixo. Bora ver o que foi que restou? 10 na base 10. Olha que beleza. Quando o logaritmando for igual à base, tudo isso daqui vale quanto? 1. Então vou ter o resultado igual o quê? Opa! Deixa eu apagar isso daqui. Aparece essa linha linha aqui no meio. Então, beleza. Vamos finalizar. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, ficou o quê? Menos 1 meio. A resposta da letra A. Menos 1 meio. Show de bola? Menos 1 meio. Ok? Apagando tudo aqui. Eu vou finalizar com a B, tá? Para a aula não ficar tão extensa, tá? Uma aula bem pesada, né? A aula de hoje, muita definição, propriedade e exercício. Então, vamos lá finalizar com a letra B de bola. Então, vou ter log de raiz cúbica de 16 na base o quê? 8. Pronto. É uma questão salgadinha também, né? Mas não tem problema. Vamos lá. Raiz cúbica de 16, vamos lá. O que eu vou fazer aqui com vocês, Professor, raiz cúbica de 16 existe? Vamos lá. 2, 4, se 2 é raiz cúbica, 2 vezes 2, 4 vezes 2, não é. Olha o que vocês vão ter que fazer. Sempre quando aparecer raízes em logaritmo, vocês têm que transformar o quê? Em exponencial. Vamos relembrar? Olha aqui. Relembrando a definição de transformar raiz em exponencial. Quando eu tenho um A, N e M. Olha aqui, Quem está por dentro está por cima, que é o N. Quem está por fora está por baixo. Show de bola? Olha aqui, como é que eu vou ter, raiz de
Raiz cúbica de 16. Turma, 16 é fácil, ó. É 2 elevado a quanto? 2, 4, 8, 16. 2 elevado a 4. Então, ó, quem está por dentro, ó, o 4 está por cima. Quem está por fora está por baixo. Então, raiz cúbica de 16 é a mesma coisa que 2 elevado ao quê? A 4 terços. Então, vou ter exatamente o que, ó? 2 elevado a 4 terços. Na base o que? 8 é fácil. Na base o que? 2 ao cubo. Professor, agora eu tenho um expoente lá em cima. O que eu faço? Dou um tapa nele, ó. Ele vai vir para cá multiplicando. Então, vai ficar o seguinte, turma, ó. Então, vai ficar exatamente assim, ó. Esse 4 terços vai vir para cá multiplicando, vezes o que? Vezes o restante, ó. Então, vezes o que? Log. Só esqueci um detalhezinho aqui, ó. Vocês estão vendo que tem o 3 aqui embaixo? Também vou dar um tapa nele, ó. Também vou dar um tapa nele, ficando a sexta propriedade. Só voltar o vídeo e verificar a sexta propriedade, ó. Dou um tapa nesse, fica em cima. Dou um tapa nesse, fica embaixo, ó. Tá certo? Então, dou um tapa nesse, o lá de cima fica em cima, ó. O lá de cima fica em cima e o de baixo fica embaixo. Beleza? E vamos repetir tudo que ficou, ó. Vezes... Opa! Essa caneta é fininha. Vezes... Deixa eu apagar aqui. Essa caneta é fininha, sai fora. Então, vou voltar aqui, ó. Vezes log de 2 na base 2. Vamos resolver isso daqui, ó. Lá da tia da sexta série, repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. O inverso do segundo é 1 terço. Aí, ó, log de 2 na base 2, tudo isso é igual a 1 vezes 1. Então, vai ficar o seguinte, ó. 4 vezes 1 vezes 1 é igual a quanto? A 4. 3 vezes 3 dá igual a quanto? A 9. Então, resposta 4 nonos. Eu avisei. São questões bem salgadinhas aí para vocês, né? Mas o importante é que vocês estejam acompanhando aí, né? A aula de hoje bem pesadinha, tá certo? Com muitas propriedades, mas o importante é anotar e resolver exercício. Com certeza você vai aprender todas essas propriedades. Turma, eu quero deixar vocês preparadíssimos em logaritmo, tá certo? Para quando chegar lá no terceiro ano, alguns alunos que viram com outros professores ficaram traumatizados. Mas é tranquilo, turma. É tranquilíssimo, tá certo? Professor, como é que eu vou aprender o logaritmo? Fácil. Você vendo essa aula aqui por completo, tenta fazer novamente os dois itens que eu fiz, A e B, e veja como eu resolvi. Apesar de você assistir a aula, mas reveja novamente como que eu fiz sozinho essas questões, tá? Apaga ou então escreve ao lado e tenta refazer o exercício que eu fiz, tá certo? Para casa vai ficar C, A, D e A, E. São questões difíceis, tá? Mas se você conseguir, muito bem, você está muito afiado em logaritmo. Isso mesmo, em pouco tempo, se você fizer esses 3 itens, A, C, A, D e A, E, eu tenho a convicção que você já está bem em logaritmo em poucas aulas, né? Em pouquíssimas aulas. A gente só viu hoje a nossa segunda aula de logaritmo, tá certo? Então, por hoje ficamos por aqui. Anote o exercício e uma ótima sexta-feira e um bom final de semana a todos. Nos encontramos segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.